A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus, amém? Sou o João Henrique e vou compartilhar com vocês mensagens do Evangelho. Que o nosso Senhor e Salvador Jesus venha falar aos nossos corações, amém? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1, Jesus é fiel. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo de número 1, escute com atenção a rica e poderosa palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Fale aos nossos corações, Senhor Jesus. Os dons espirituais. O capítulo 14 encerra o assunto dos dons espirituais, lembrando que no capítulo 12, Paulo começa a admoestar a igreja de Coríntios, ensinar os irmãos de Coríntios acerca dos dons espirituais. É Deus que dá o dom, a capacitação ao membro do corpo de Cristo a edificar a própria vida e a vida dos seus irmãos. Os dons vêm de Deus. Há os dons de poder, milagres, curas, maravilhas. Há os dons de revelação, a profecia, as línguas, a interpretação das línguas, e há os dons de inspiração, a fé, a ciência da palavra e a palavra de sabedoria. 9 dons espirituais, para que a igreja seja capacitada a realizar aqui na terra as obras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo disse que aquele que crê nele fará obras ainda maiores que a que ele fez. E os dons espirituais servem para isso, para o serviço, a obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No capítulo 13, Paulo dá a motivação correta para a utilização destes dons, que é o amor, que é o caminho mais excelente. E aqui no capítulo 14 ele reafirma: segue o amor, busque com zelo os dons, principalmente o de profetizar. E por que o de profetizar? Porque entendemos através de estudos teológicos que nos ajuda a interpretar os textos bíblicos, que na igreja de Coríntios era comum eles considerarem superiores por causa da classe social. Então aquele era socialmente mais abastado, ele era superior, e principalmente pelas atividades no ministério. Então, os considerados os ministros, apóstolos, os presbíteros, os servos que trabalhavam mais, eram considerados superiores. Eles tinham por hábito fazer essas considerações. Estudos indicam que aqueles que falavam em línguas estranhas por mais tempo eram considerados espiritualmente superiores aos outros, porque espiritualmente se moviam por mais tempo ou com mais facilidade. E aí Paulo diz: buscai, segue o amor, busca o dom, mas principalmente o de profetizar, porque quem profetiza edifica a todo o corpo. Quem profetiza edifica a todo o ministério, a toda a igreja. A profecia revela a vontade de Deus, a profecia revela assuntos vindouros, a profecia é eficaz para a evangelização, levar a pessoa a se converter ao cristianismo, a seguir a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a profecia edifica a todos, por isso que principalmente busque o dom de profetizar. Paulo afirma para a igreja de Coríntios, e esse ensino cabe a mim, a você, nos dias de hoje, a nossas vidas, porque o que falava em línguas, Paulo explica que ele edifica a si próprio. Ele ora bem, porque ele ora direto a Deus e ele fala mistérios direto ao Pai, mas a edificação que ele traz somente para a vida dele. É uma edificação particular
pessoal, a não ser que ele seja interpretado, que haja a interpretação das línguas. Se houver a interpretação das línguas, o dom de língua vai ficar igual à profecia, nem maior, nem menor, mas de igual modo eficaz para a edificação de todo o corpo de Cristo, a edificação de toda criatura de Deus. Busque o dom, mas lembre-se, seguindo o amor, e busque principalmente o de profetizar, para a edificação do teu próximo. Busque edificar a vida do teu semelhante, em o nome de Jesus. Aquilo que você plantar, você vai colher. A lei da semeadura, ela é justa. Se você plantar edificação, você vai colher edificação. Se você plantar o amor, você vai colher o amor. Aquilo que você planta, você colhe. Faça o bem, sem olhar a quem. Seja um instrumento de bênção nessa terra, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você por algum motivo deixou de ser um instrumento, uma ferramenta nas mãos de Deus e se afastou do Evangelho, confesse Jesus como seu único e suficiente Salvador. Erga sua mão, faça a confissão de que Cristo é o seu único e suficiente Salvador. Reate a sua aliança com Cristo. Se você nunca confessou a Cristo, confesse. Jesus Cristo quer te salvar. Seja abençoado na prática desta palavra. Amém? Glória a Jesus.